A gente vai fazer o corpinho. A gente vai fazer primeiro as perninhas, juntar e fazer o restante aqui do corpo. A gente vai começar com 6 pontos no anel mágico. Fiz os 6 pontos no anel mágico e fecho o anel mágico. E agora eu vou fazer 6 aumentos na próxima carreira, igualzinho eu fiz nas outras peças, e vou ficar com 12 pontos. Então, eu tenho os 12 pontos e vou fazer a terceira carreira. E a próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes, tá? Até ficar 18 pontos. Eu terminei a terceira carreira, a carreira tem 18 pontos. Eu vou fazer as próximas 4 carreiras sem aumento e nem diminuição, só ponto sobre ponto. Depois eu volto aqui para mostrar. Terminei essa primeira parte. Essa peça, ela fica com 7 carreiras, tá? Aquelas 3 primeiras que a gente fez, aumentando. E depois, mais 4 pontos sobre pontos, sem aumento nenhum, tá? Aí, a gente pode cortar esse fio. E a gente vai fazer outra peça igualzinha a essa, só que sem cortar o fio, tá? Eu vou fazer outra peça e volto pra mostrar pra vocês. Agora, a gente vai unir essas duas peças. Para isso, a gente vai fazer 2 correntinhas nessa peça aqui. E aí, a gente vai inserir a agulha onde seria o começo da próxima carreira. Tá vendo? A gente tinha cortado aqui o fio e fez aquele fechamento. E agora, a gente vai inserir a agulha aqui. E puxo a linha, faço normalmente como se fosse fazer um ponto baixo. Virou um ponto baixo, certo? Agora, a gente vai fazendo pontos baixos, porque a ideia é fazer pontos baixos por toda a volta. A hora que chegar aqui, a gente vai fazer ponto baixo de um lado da correntinha, a gente vai dar outra volta aqui de ponto baixo. Chegou desse outro lado da correntinha, a gente vai fazer ponto baixo nesse lado da correntinha, e aí a gente vai voltar para esse ponto aqui, que foi nosso ponto inicial. Então, eu vou até marcar entre esses 2 pontos aqui, esses 2 primeiros que eu fiz, eu vou marcar o começo da minha carreira. Então, eu vou fazendo ponto baixo em toda a volta. Essa carreira,
ela vai ter 40 pontos baixos. Por que que vai ficar com 40 pontos? Porque cada parte dessa tem 18 pontos. Então, 18 mais 18, 36. Tem a correntinha com 2 pontos. Como a gente vai fazer ponto baixo dos dois lados, vão ser 4 pontos a mais. Então, 36 mais 4, 40. Agora, a gente chegou naquele ponto onde a gente cortou a linha, né? Então, esse é o último ponto, tá? O último ponto dessa carreira. Porque esse próximo ponto aqui, ele já tem um ponto baixo. Então, a gente não faz ele. A gente vai já pra correntinha. Então, a gente vem, insere a agulha na correntinha e faz o ponto baixo. De novo, no próximo ponto, ponto baixo. Aqui, a gente não vai pegar esse buraquinho que já tem ponto baixo, a gente vai pegar o próximo. E assim, a gente vai fazendo toda a volta. Até chegar lá do outro lado da correntinha. Então, chegamos ao outro lado da correntinha, ponto baixo e ponto baixo. Então, a gente fez a volta toda e a gente vai repetir essa volta mais uma vez. E depois a gente já vai começar a fazer as diminuições. Então, mais uma vez, ponto sobre ponto. Marco aqui o início da carreira. E vou fazendo aqui normalmente, ponto sobre ponto. Então, fizemos essa segunda carreira, né? Então, a nossa próxima carreira, se for ver, ela é a 10ª carreira do conjuntinho aqui. A gente vai fazer agora as diminuições. Então, a gente precisa nem contar ponto, tá? Eu não vou contar ponto, eu vou simplesmente fazer as diminuições quando chegar aqui nas extremidades, porque
Cada carreira dessa vai ter 2 diminuições e vai ser sempre nas extremidades, tá? Então, eu vou ficar de olho aqui quando eu chegar aqui na extremidade, fazer a diminuição. Chegou na outra, fazer a diminuição. E vou fazer isso até o final. Eu vou marcar aqui o início da carreira só pra gente ter alguma referência de onde começou a carreira, mas não vai precisar para contagem de pontos. Aqui, tá vendo? Eu cheguei, ó, eu dobro a peça, eu vejo que eu tô no cantinho aqui. Então, é a hora de fazer a diminuição. E vou prosseguindo com ponto baixo normalmente, até chegar nessa outra ponta onde eu vou fazer diminuição. Então, cheguei aqui na extremidade, vou fazer a diminuição. E sigo novamente com ponto baixo até o final da carreira. Então, vamos para a 11ª carreira. Vou fazer diminuição. Eu não me incomodo de fazer diminuição em cima de diminuição, tá? Porque nesse caso vai ajudar a dar um formato até pro corpinho. Fiz a diminuição e volto pro ponto baixo. Cheguei na outra ponta, outra diminuição. Sigo normalmente com o ponto baixo. E aí, eu vou fazer isso em todas as carreiras, gente, não tem segredo, tá? Até o final. Eu vou fazendo os pontos baixos, diminuição aqui, ponto baixo do outro lado, diminuição aqui, vou fazendo, até ficar com 18 pontos na carreira. Então, eu vou fazer isso, e depois eu volto para mostrar para vocês, porque a partir de agora é só repetição e o vídeo vai ficar muito longo se eu mostrar tudo. Nós chegamos então na carreira que tem 18 pontos. Como que eu sei isso? Simples, cada final de carreira você vai contar os pontos. A hora que chegar 18 pontos, você chegou nos 18 pontos. Agora, a gente vai fazer a última carreira do corpinho. Então, essa carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição, até chegar no final. Então, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes, tá? Até ficar com 12 pontos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. E vou marcar para não me perder. Lembrando que sempre que a gente faz diminuições muito seguidas, a gente tem que tomar cuidado para tensionar um pouco mais a linha, para não ficar esburacado, né? Ponto baixo, diminuição. Ponto baixo.
ponto baixo e diminuição. Então, ficou a última carreira com 12 pontos. Pode cortar a linha, que aí a gente vai finalizar a peça. Então, agora a gente vai finalizar o Baby Yoda. Esse daqui é o mesmo que eu mostrei no primeiro vídeo, mas eu fiz com bordado o detalhezinho da pálpebra dele e fiz também o potinho que ele toma a sopa, né, na série. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas partes que a gente fez, cabeça, as orelhas, os braços, corpinho. Uma orelha eu já deixei até costurada aqui para vocês verem como é que fica. Então, não tem segredo nessa parte, gente. A gente vai colocar o enchimento. Você não precisa esperar terminar as peças para colocar o enchimento. Você pode colocar durante o processo aí de fazer, antes que o buraco fique muito pequeno, né? E aí, você vai enchendo, vai finalizando a peça, mas eu deixei para encher tudo no final mesmo. A gente vai encher a cabeça, os braços e o corpo. A gente não vai encher as orelhas, tá? Então, o melhor enchimento é um enchimento siliconado, tá? Tem dessa marca aqui, não é publi, então eu não vou mostrar. Se você tiver condições de comprar um bom enchimento, é legal porque vai fazer toda a diferença na hora de você finalizar a peça. Não vai ficar aquele enchimento todo engruvinhado, formando bolota dentro da peça. Então, eu deixei bastante linha aqui no final da cabeça, que eu vou usar para costurar a cabeça no corpo, tá? Eu faço isso com todas as peças, deixo um monte de linha, sou exagerada mesmo nisso, não precisa deixar tanta linha assim, tá? Aí, a gente pode cortar a linha lá do anel mágico, não corta a rente, tá? Deixa um pedaço aí de segurança. O olhinho, eu já pus a trava, né? E vamos lá, encher. Então, eu enchi bastante a peça. E na hora de fechar, eu vou encher um pouco mais para dar firmeza no pescoço, tá? Os braços. Corto aquele fio do início. Aí, o braço eu não vou encher muito. Ele vai ficar firme, mas, ao mesmo tempo, eu vou poder fazer isso daqui. Dobrar, porque aqui eu vou fazer mais uma carreira de crochê, para depois fixar o bracinho no corpo. Mesma coisa com o outro braço. Eu deixo os dois mais ou menos com o mesmo tanto de enchimento. Agora, eu vou encher o corpinho. Ó, tá vendo que ficou essa alça? Eu só puxo aqui. Puxo aqui e vou encher. E depois eu termino de fazer o fechamento dessa peça. Ok?
que eu ajudo com uma tesoura para chegar até o final da peça. Pode ajudar com qualquer objeto aí que você achar melhor. Deixei a peça bem cheia. E eu ainda vou colocar mais enchimento quando eu for costurar a cabeça. E aqui, eu posso fazer isso aqui e puxar. E esse fio aqui, posso cortar o excesso e pôr o restante aqui dentro da peça. Aí, para colocar os bracinhos no corpo, primeiro eu vou fazer uma carreira para fechar o bracinho. Então, eu só entro com a agulha aqui, pegando as duas camadas da carreira, né? E finalizo com ponto baixo. Então, eu atravesso aqui os dois pontos juntos e finalizo com ponto baixo. E vou fazer isso nos dois bracinhos. Para costurar as peças, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. Não precisa ser tão grande igual a minha, mas ela tem que ser grande o suficiente para a linha passar aqui com tranquilidade e tem que ter a ponta arredondada. Aí eu vou costurar os bracinhos no corpo. Eu não vou costurar na última carreira, tá? Eu vou costurar, ó, tem a última carreira. Você coloca umas 2 carreiras abaixo, tá? Coloca, você pode posicionar com alfinete para ver onde você vai colocar e aí você vai costurar. Eu vou mostrar rapidinho aqui, mas eu não vou ficar explicando muito. Tem vários outros vídeos aí na internet explicando como faz essa parte. Só vou mostrar rapidinho mesmo. Aí, você pode fazer uma costura mais reforçada, se você quiser. Eu vou fazer essa costura mais simples. Para mostrar para vocês rapidamente. Eu vou dar um nó. E escondo o nó. Vai fazer a mesma coisa para costurar o outro bracinho. Aí, a cabeça, eu vou costurar. E para costurar, eu vou usar a técnica que eu vi em um vídeo da Glenegre. Eu vou deixar o vídeo na descrição, tá, gente? Ela explica essa forma de costurar o pescoço e a cabeça de uma forma que fica bem firme. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, recomendo muito que vocês vejam o vídeo dela, porque ela explica muito bem. É o seguinte, ó, eu vou
costurar a cabeça e o corpo, não usando a última carreira aqui. Eu vou usar a penúltima, tá? Tanto da cabeça quanto do corpo. Aquela carreira que a gente deixou com 18 pontos. Então, tanto a carreira que você vai usar na cabeça e no corpo, ela tem que ter a mesma quantidade de pontos para dar certo. Então, você vai posicionar. Você pode tentar prender com alfinete, assim, alguma coisa para ter certeza que tá tudo certo, que não tá ficando torto. Você vai costurar um pouco, aí você para, olha, vê se não ficou torto. Aí, olha, para começar eu saio aqui nessa carreira que eu vou usar para fazer a costura. Eu pego um ponto da carreira de baixo, carreira do corpo, né? E volto aqui para a cabeça, no mesmo ponto que eu saí. Eu sempre vou usar o mesmo ponto que eu saí. Eu vou entrar no ponto que eu saí anteriormente. Desse jeito, vocês vão ver como que o pescoço fica bem firme. Então, gente, é essa costura até o final, não tem segredo. Tá? Vai fazendo, vai puxando a linha. Tensiona bem a linha. E aí, antes que feche aqui esse buraquinho, você vai colocando enchimento. É importante puxar bem a cada ponto, né, para deixar bem firme. Aí eu finalizo dando um nó aqui.
Agora, para fazer a orelha, a gente vai, com a própria linha que sobra aqui, ó, a gente vai costurar ela, para ela ficar fechadinha, e depois vai costurar ela na cabeça. Aí eu posiciono as orelhas para costurar na cabeça, posiciono aqui mais ou menos na altura dos olhos. Eu posso prender com alfinete também, para ter certeza que vai ficar no lugar certinho. E aí é só costurar.
Então, como esse vídeo ficou muito longo, de novo, eu vou fazer um terceiro vídeo ensinando a fazer a roupinha e ensinando também a fazer esse detalhezinho do olho, o nariz e essa tigelinha aqui também. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.